O destaque agora é todo do Verdão, que estará ao vivo aqui no Fox Sports amanhã, de olho na Libertadores. Um time motivado, embalado. Lá atrás, Cuca já alertava. Quando esse Palmeiras entrar nos trilhos, tudo vai fluir com mais tranquilidade. Pois bem, já são 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. Estamos, vindo de uma crescente. O time está vindo muito bem, cada jogo está melhorando. Então, tenho certeza que sim, estamos entrando no caminho certo. O tão aguardado 5 de julho finalmente está chegando. O reencontro do Palmeiras com a Libertadores da América. Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Por aqui, a primeira das 8 finais rumo ao título. Então temos que encarar esse jogo como se fosse o último jogo do ano. Então cada jogo que a gente vamos disputar aí, como na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, vamos fazer como se fosse sempre o último jogo do ano. No último treino no Brasil, antes da viagem para o Equador, imagens que enchem o palmeirense de otimismo. Moisés e Felipe Melo apareceram no gramado e estão em fase final de recuperação. A má notícia é que Jean não treinou. Espaço aberto então para Mike, muito elogiado por Cuca na vitória contra o Grêmio. Como o Jean está sentindo uma dor, então se o professor aí optar por mim de novo aí, eu vou estar pronto para estar sempre ajudando, o Palmeiras, e estar sempre dentro de campo dando o máximo possível aí para fazer excelentes jogos. Se Jean pode ser um desfalque contra o Barcelona de Guayaquil, Guerra, que estava com dores no quadril, treinou normalmente. O venezuelano tem 6 gols na temporada e tem sido um dos principais articuladores do time. O Guerra, como todos sabem, é um excelente jogador, nos ajuda muito ali, é um cara que é muito inteligente, então tem tudo aí para estar sempre nos ajudando. Então se ele for voltar ao time titular aí, vai ser muito bom pra gente. A caminhada rumo ao tão desejado bi da Libertadores começa daqui a algumas horas. A ansiedade já é imensa, assim como a atenção para as ciladas do maior torneio das Américas. O Barcelona veio de um grupo difícil, com Botafogo, Estudiantes e Nacional da Colômbia. Nós procuramos, estar sempre dentro dos nossos adversários. Sabemos que é um time muito forte, é um time que tem um ataque muito forte. Então vamos estudar mais, lógico, mas vamos ir lá para fazer um bom jogo, para trazer um excelente placar aí para o jogo de casa. A contagem regressiva já começou. Nesta quarta, o primeiro de 8 jogos que podem recolocar o Palmeiras no topo das Américas. De novo, De novo, Palmeiras brigando por mais um título de Libertadores. E aí que eu te pergunto, Facincani, a maior esperança do torcedor, além, é claro, do elenco do Palmeiras, que é muito forte, isso é repetir, chover no molhado, a gente tem falado desde o início do ano, mas acho que nesse momento, o trabalho do Cuca encaixando é a melhor notícia? Sim, o Cuca passou pela mesma instabilidade que teve em 2016, O começo dele foi ruim, naquela ocasião 4 derrotas consecutivas, o Palmeiras não embalava, muita desconfiança, depois meio que foi pegando no tranco e claro, aí quando embalou o Palmeiras fez até um ótimo primeiro turno, que fez com que a gordura do primeiro turno desse a condição de administrar no final do campeonato. Nesse ano há uma inversão, porque o Palmeiras não começou tão bem o primeiro turno, está voltando agora já com o adversário que está abrindo muito, que é o Corinthians, mas ele tem essas 2 competições de mata-mata como grande trunfo. E o Palmeiras é um time muito intenso com o Cuca. O ano passado o Palmeiras não teve um mata-mata como prioridade, esse ano tem.
E a característica de jogo do Cuca é de uma equipe que ela 90 minutos corre muito, e isso é muito importante em jogo dessa natureza, porque você só tem 180 para decidir, ou 90 às vezes, né? Porque você fazendo um bom resultado no primeiro jogo, você praticamente elimina a chance do adversário na volta. Então o Palmeiras, pela característica de ser incisivo, um time muito rápido, um time muito intenso, um time brigador, é uma equipe que se torna com uma característica muito forte para jogar Libertadores e a própria Copa do Brasil. E o Palmeiras tem que colocar tudo isso que você citou em prática, porque você pensar no retrospecto do Palmeiras como visitante na Libertadores, nos últimos 10 jogos foram 5 derrotas, 4 empates e apenas uma vitória, que foi justamente naquele jogo contra o Peñarol, que foi um jogaço. Teve aquela lambança pós-jogo que a gente deixa de lado um pouquinho, mas foi um jogaço. O Palmeiras se reencontrou naquela partida e saiu vitorioso contra o Peñarol, 3-2. Quando você falava desse jogo, tava o Felipe Melo na imagem. O homem tá E não foi combinado, hein, gente? O homem está voltando. Tudo aqui no improviso. Foi a Lívia falar da confusão contra o Peñarol, quem piscou na imagem? Eu não entendi, você o tá Felipe volta agora. Não, eu chamo confusão. Pelo contrário, me chamou tanta atenção. Olha lá, essa imagem aí. Porque não tá. Aqui, ó, a gente tá jogando imagem para ilustrar, né? E, enfim, ali falou do jogo, piscou o Felipe Melo. Felipe Melo, tamo junto. Eu, volta você, na Peñarol, volta. Libertadores. Volta na volta. Na volta, porque por enquanto No jogo ele volta, ainda... volta o Felipe Melo. E Por bom, enquanto, hein? o Felipe Que Melo baita reforço. Diminuíram, né, as punições, ele vem se recuperando de uma lesão na perna e da mão, mas daqui a pouquinho, na volta do jogo de volta, ele estará de volta na Libertadores. Entenderam, né? Bom, vamos com as mudanças do Palmeiras, porque nós já conferimos o elenco do Galo, que tem 5 reforços para a Libertadores, agora oitava de final. Quem sai? Sai o Rafa Marques, o Vitor Hugo, que vai para lá. Nossa, o Vitor Hugo na Itália vai ser um arraso, vai ser muito bom. O Vitão tá fora também e o Alexandro. Quem entra? Entra o Bruno Henrique, que entra muito bem, obrigada. O Juninho, o Luan, ex-Vasco, e o Kaique. O Mike. Calma, meu povo. Colocando na balança aqui, é que de vez em quando tem a voz que entra na nossa cabeça, o pessoal vem com tudo, né? Na balança, o Facincani, bons nomes estão chegando e nomes que chegaram já se encaixando nesse Palmeiras. O Palmeiras melhorou nas trocas. Por quê? Vamos fazer um comparativo ali, ó. Entre o Rafael Marques e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, como jogador, não pela posição, como jogador e utilidade para a equipe é muito melhor. Vai ser titular. Entre o Vitor Hugo e o Luan. Vejo o Luan com muito mais característica técnica de ser o melhor zagueiro do que era o Vitor Hugo. Né? Então o Luan, para mim, é um jogador muito melhor do que o Vitor Hugo. Então o Palmeiras ganha mais um zagueiro. Entre o Juninho e o Vitão. O Vitão não jogava, o Juninho é um cara hoje de rodagem de elenco. Então, mais útil. E por fim o Mike, que é um lateral direito, né, que o Palmeiras necessita no elenco, muito melhor do que a utilidade do Alexandro como atacante, que era praticamente um cone no elenco do Palmeiras. Então você tem 4 jogadores que vão ser utilizados constantemente contra 4 que, né, ou um, no caso, o Vitor Hugo, que nem era utilizado na temporada, estava muito mal, que faziam hora extra no elenco alviverde. Então o Palmeiras se reforça muito bem. Falta ainda, talvez, se o Palmeiras conseguir uma oportunidade de mercado, um centroavante. Muito bem. O Facincani, fazendo aquele exercício que o torcedor gosta muito, né? Vamos imaginar todos os jogadores inscritos na Libertadores à disposição do Cuca. Qual é o seu Palmeiras ideal? Meu Palmeiras ideal, Fernando Praz no gol, o lateral direito Jean, aí na zaga Luan com Mina e o lateral esquerdo Michel Bastos, no meio de campo com todo mundo à disposição, Bruno Henrique, Felipe Melo, no lado esquerdo Zé Roberto. Qual é a dupla de volante, perdão? O Felipe Melo e o Bruno Henrique. No lado esquerdo, Zé Roberto e à frente, Guerra. E lá no ataque, Dudu. E hoje, William. Hoje, o William. O Borja tá começando a participar mais, tá contribuindo mais. O problema do Michel Bastos é que ele não quer jogar ali. Né? Aí que está. Em algum momento, Michel veio a público dizer: não quero ser lateral categoricamente? Não. E pelo que esse elenco do Palmeiras dá de oportunidade, ou tem de oportunidade, ou pela característica de jogo, o Michel acho que aceitaria
uma lateral, tendo essa troca constante ali, por exemplo, com o Zé Roberto, seria muito interessante. Você não expõe tanto o Zé na lateral, porque eu não vejo o Zé 90 minutos sendo lateral efetivo. Hoje no meio de campo, e aliás, nos jogos em que ele entrou no meio de campo, ele foi muito bem. Até porque ele falou ultimamente aqui, em entrevista ao Boa Noite Fox, isso eu vou bater sempre nessa tecla. A melhor posição que eu joguei na minha vida foi no meio de campo. Então por que abrir mão desse tipo de posição que ele deixa com uma característica muito mais solta? Então, o Palmeiras tem mecânicas ali nessa equipe que podem fazer com que o time se torne sólido defensivamente e, obviamente, lá na frente uma equipe muito técnica. Pode comemorar, gente, é amanhã. Hoje já tem Grêmio em campo, mas tá aí oitavas de final. Esse jogaço você acompanha aqui no Fox Sports a partir das 9h15 da noite. Você já fica ligado na transmissão de Barcelona e Palmeiras. Lembrando que o aquece começa cedinho aqui no Bom Dia Fox. E o Palmeiras já está lá no Equador, assim como o nosso repórter, o Fernando Caetano, que aproveitou e acompanhou a chegada do time alviverde. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O Palmeiras chegou aqui em Guayaquil, no Equador, no final da noite desta segunda-feira, depois de uma viagem de 9 horas de duração. A delegação já veio direto do aeroporto para o hotel para descansar. O técnico Cuca relacionou 19 jogadores para essa partida importante na quarta-feira contra o Barcelona pelas oitavas de final da Libertadores. São eles os goleiros Fernando Praz e Jailson, os laterais Mike e Zé Roberto, os zagueiros Edu Dracena, Mina, Luan e Juninho, os meio-campistas Thiago Santos, Tietê, Bruno Henrique, Guerra, Michel Bastos e Rafael Veiga e mais 5 atacantes, Dudu, Keno, Roger Guedes, William e Borja. Lembrando que o volante Felipe Melo segue suspenso e o lateral Jean está vetado pelo departamento médico. Na chegada aqui em Guayaquil, no Equador, os jogadores do Palmeiras e também o técnico Cuca não quiseram gravar entrevistas. Estava todo mundo cansado e já seguiram direto então para os apartamentos para dormir um pouco. Na manhã e na tarde desta terça-feira, os palmeirenses terão aí um bom tempo para descansar e no início da noite, por volta das 7 horas, o Palmeiras vai fazer o treino de reconhecimento do gramado lá no estádio Monumental, palco da partida desta quarta-feira contra o Barcelona, que você acompanha ao vivo e com exclusividade para todo o Brasil, só aqui no Fox Sports, a casa da Libertadores, direto de Guayaquil, no Equador, com imagens de Kleber Silva, Fernando Caetano, especialmente para os canais Fox Sports. Grande Fernando Caetano, vai voar em Guayaquil, porque lá não tem altitude. Caetano ali naquele Malecon 2000 ali, que é o calçadão de Guayaquil, ele vai correr 18 quilômetros. O Facincante, só para completar aqui, já tem pessoal aqui, já tem a cornetinha aqui na hashtag, e o Moisés está perguntando para o torcedor. Aí que está, o Moisés vai voltar de uma lesão de ligamento cruzado. Não é uma lesão de fácil recuperação. Mas vamos imaginar, o Palmeiras indo até o final da Libertadores, lá em novembro só. Então, aí é o seguinte, essa questão, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado, ela demanda um tempo, pelo menos de 2 a 3 meses até, para você recuperar uma condição física total, né? Para você estar em plenas condições. É claro que bola por bola, ambos na mesma condição física, o Moisés, nesse time que eu escalei, jogaria na vaga do Zé Roberto. Aí o Palmeiras ganha mais um baita cara ali na frente, que chega, que arma o jogo, que volta para recompor a bola, enfim. Entre o Moisés e o Zé Roberto, é natural que o Moisés, na mesma condição, jogaria. Só que eu tenho que projetar a realidade da temporada do Palmeiras. O Moisés vai voltar em meio a um time que vai estar praticamente no pico da condição física e ainda, né, precisando se encaixar novamente numa estrutura de jogo. Então, é natural que ele tenha uma certa dificuldade e seja apenas um homem de rodagem de elenco. Agora, claro, na mesma condição, talvez pro ano que vem, ou se, sei lá, o Moisés conseguir adiantar essa recuperação, naquela vaguinha ali do Zé Roberto, que eu escalei pela condição física, né, e até pela projeção real do que é o elenco do Palmeiras, o Moisés joga. Até porque o Moisés foi uma peça importantíssima para o Palmeiras ano passado e o Cuca deve estar assim contando os dias, marcando na folhinha o retorno do Moisés. Você quer entender o real significado da palavra entrosamento? Assim, aquele time que tá azeitadinho. Treinadinho? Treinadinho, bacana. É o time do Bom Dia Fox. Substituição na tela do Bom Dia Fox.